de quebrar. Com uma convicção clara, Caiçara nunca para, segue o rumo, mete a cara. E quando cai, o Caiçara, Caiçara, o Caiçara, Caiçara, se levante e recomeça a andar. O Caiçara nunca para, o Caiçara se sai. Se levante e recomeça a andar. Se levante e recomeça a andar. Fala galera, dá um tempinho só pra galera entrar. Boa, Ney. Tamo junto, meu amigo. Amanhã é contigo. Uma certeza que só ele sabe ter. Certeza que resolveria tudo. Não me importava o que viria a acontecer. Perdeu a conta das voltas do mundo. Onde a vida obrigou a recomeçar. E apanhada que aprendeu a amar. Que a barreiras bem difíceis de quebrar. Com uma convicção bem clara, Caiçara nunca para. Segue o rumo, mete a cara, se ligou. E quando cai, o Caiçara, Caiçara, o Caiçara, Caiçara, se levante e recomeça a andar. Música do meu parceiro Diegão, Caiçara. Galera, vamos começar hoje. Hoje eu tô sozinho na live. E hoje a gente vai falar sobre o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, do Shawn Achor. Esse livro aqui trata bastante da psicologia positiva no nosso dia a dia. Iniciando, o autor ele é um professor da universidade, né, de Harvard, e começou a verificar o quanto os alunos, após entrar em Harvard, que é uma das melhores universidades do mundo, muito bem conceituada, eles não eram tão felizes, né? E aí o que acontece? Cara, eu preciso ver o que está acontecendo. Através da psicologia positiva, ele verificou que mesmo após entrar na melhor universidade do planeta, e devido à pressão das famílias, dos professores, da própria sociedade, por notas melhores, por progressão, eles acabavam tendo quadro de depressão, de estresse e de diminuição de desempenho. E foi aí que ele começou a implantar a psicologia positiva. Nada mais é do que a gente trabalhar a nossa mente com coisas positivas, né? Para que ela se ambiente e se alimente de tudo que é bom e nos deixe muito mais fortalecido mentalmente, né? A chamada inteligência emocional ou fortalecimento emocional. Então ele trata 3 pontos, tá? Primeiro, a psicologia positiva na prática. Depois ele dá 7 princípios na qual ele se baseia muito nas suas pesquisas. E por fim, ele trabalha o efeito propagador de toda essa psicologia, tá? Então, quando ele fala da psicologia positiva na prática, ele nos diz o seguinte: se a gente estudar conforme a média, nós seremos medianos. Então, a gente precisa introduzir no nosso dia a dia a parte da psicologia positiva, que nada mais é do que fortalecer nossa mente para elevar a nossa felicidade, o nosso bem-estar, em busca do sucesso, tá? O paradigma que ele quebra nesse livro, ele é o seguinte: nós pensamos que para ser feliz precisamos ter sucesso. E o livro, através das pesquisas dele, mostra exatamente o contrário. Na verdade, nós precisamos ter felicidade e positividade no nosso dia a dia para alcançar os nossos objetivos e para alcançar o sucesso. Então essa é a psicologia positiva na prática, é mudança do mindset, de que
se nós alcançarmos o sucesso, só assim nós seremos felizes. E na verdade é o contrário, nós precisamos ser felizes para alcançar o sucesso, né? Porque senão vira um ciclo vicioso. Eu quero conquistar a minha casa própria, eu conquisto a casa própria e aí, acabou? Eu não sou mais feliz? Não, aí eu vou para um carro novo, aí eu vou para um emprego novo, para uma promoção, para uma, sei lá, mudar de família, mudar de mulher, enfim. A gente vai entrando num ciclo vicioso de que somente quando eu consigo as coisas é que eu sou feliz. Mas na verdade, depois que eu consigo aquela coisa, eu não sou mais feliz? Esse é o questionamento que ele nos traz, né? E aí ele trabalha com 7 princípios. O primeiro princípio é o ponto de apoio, é o benefício da felicidade. O segundo é o ponto de apoio e alavanca. O terceiro é o efeito Tetris, tá? Eu já vou explicar isso para vocês. O quarto é o encontro e oportunidades na adversidade. O quinto é o ciclo de Zorro. O sexto é a regra dos 20 segundos. E o sétimo é o investimento social, tá? Então eu vou falar um pouquinho de cada um para vocês aqui. O benefício da felicidade, ele trata o seguinte: em qualquer âmbito das nossas vidas, tá? Em qualquer esfera das nossas vidas, pessoal, profissional, espiritual, enfim, nós precisamos trabalhar com a psicologia positiva. Nós precisamos trabalhar na nossa mente para que nós consigamos chegar ao sucesso, tá? Mas trabalhar a nossa mente não é pensar que nada vai acontecer de errado e que vamos tocar à frente. Não. Existem os percalços do caminho, certo? E esses percalços, eles têm que servir de aprendizados e nós temos que trazer a resiliência para transformar essas questões negativas em algo positivo, na qual nós podemos colocar nas nossas práticas do dia a dia, né? Então, assim, por muitas gerações a gente sempre foi levado de que, cara, tu precisa ter sucesso para ser feliz, só vai ser feliz quando tu tiver sucesso. E esse livro, ele quebra esse paradigma e ele nos mostra exatamente o contrário. Então, trabalhar o benefício da felicidade no nosso dia a dia, em todas as esferas da nossa vida, é exatamente para que a gente mude esse paradigma dentro da nossa mente. E a nossa mente, tudo dentro da nossa mente, ele é treinável, né? Quanto mais a gente é negativo, mais coisas negativas vão acontecer na nossa vida. Quanto mais positivos, felizes nós somos, mais coisas positivas e alegres acontecerão na nossa vida. E é isso que ele trata do benefício da felicidade. O segundo item que ele trata é sobre o ponto de apoio e alavanca, tá? Ele entende que a gente pode mudar as perspectivas do nosso cérebro, que isso ele chama de ponto de apoio, e impulsionar forças positivas, que ele chama de alavanca, para que as chances de atingir o sucesso sejam muito maiores, né? Então, o ponto de apoio seria as perspectivas do nosso cérebro, e a alavanca seria a força que a gente destina para que aquilo aconteça e a gente consiga prosperar, certo? Depois, o terceiro item é o item que ele diz efeito Tetris. Para quem não conhece, Tetris é aquele minigame, aquele joguinho que a gente jogava quando era pequeno. Não existia internet, não existia computador, não existia videogame. Aqueles blocos que vão caindo na tela e a gente modifica a posição dele para que complete uma linha e essa linha desapareça, e vai criando mais espaço para que esses blocos caiam. A pesquisa que ele fez do efeito Tetris é o seguinte: quanto mais pessoas jogavam esse joguinho, mais a mente delas, tá, buscavam no dia a dia se enquadrar nesse jogo. Ou seja, uma pessoa ia no supermercado, tá? Uma pessoa ia no supermercado e ela via que a prateleira estava desarrumada. Então, de acordo com o joguinho, ela já verificava como arrumar aquilo ali de uma forma a que os blocos pudessem ficar de acordo, né? Imaginar vários prédios um ao lado do outro. Passa lá em Balneário Camboriú, tem aquela montanha de prédios, e a gente imagina que se a gente virar um prédio,
Se a gente colocar um prédio mais ao lado, né, vai completar. Isso é o efeito Tetris. Então, na verdade, nada mais é do que alimentar o nosso cérebro com coisas que a gente possa trazer para a realidade, né? Então, utilizar esse efeito a nosso favor, para que a gente consiga organizar mais os nossos pensamentos, para que a gente consiga estruturar mais as nossas ações também, né? O quarto ponto que ele trata é oportunidades na diversidade, trazendo bem para a nossa realidade atual, com todo esse isolamento, com toda essa pandemia, né? É saber encontrar soluções e caminhos dentro dessas adversidades, porque a gente precisa sair mais forte dela, né? Ontem eu falei que não vai ser a primeira crise e também não vai ser a última, então a gente precisa nos fortalecer nessa crise para que nas próximas a gente sofra menos, né? Essa é a grande ideia. Então, oportunidades na diversidade nada mais é do que mostrar ao nosso cérebro que a gente pode e deve encontrar caminhos para sair dessas situações, de forma positiva, obviamente, né? O quinto item que ele traz, o quinto princípio que ele traz, é sobre o círculo de Zorro. Por exemplo, você já teve alguma situação em que tu não consegue raciocinar, o teu cérebro paralisa e tu precisa dar aquela relaxada, né? Quando a gente se sente, quando a gente está muito sobrecarregado, quando a gente tem muitas informações, como está acontecendo agora, esse conflito político, toda essa parte jornalística que vem nos atualizando de números, de casos e mortes, vai enchendo, vai deixando a nossa mente obesa de informações. Então a gente precisa filtrar aquilo ali para que a gente consiga agir de uma maneira mais coerente dentro da situação. O ciclo de Zorro nada mais é do que a gente, apesar das dificuldades, começar ocorre às vezes de manhã, né, 5 horas, a gente consiga executar ela com uma certa facilidade. Ela tem que ser palpável, obviamente, para depois a gente ir organizando as maiores metas e prolongando isso e caminhando, né, com essas novas tarefas. Então a gente começa pela menor, a gente consegue executar, o nosso cérebro começa a entender isso e a gente começa a partir para as tarefas mais complicadas, mais complexas. E aí o nosso cérebro vai entendendo que a gente consegue fazer as tarefas e aí chega na tarefa mais complexa e a gente consegue ter uma ação, um caminho que a gente consiga resolver, certo? O sexto princípio é a regra dos 20 segundos. O que é a regra dos 20 segundos? Todo mundo quer colocar em prática uma nova rotina, um novo hábito, e a gente tem muitas barreiras para começar, né? Então a ideia dele, da regra dos 20 segundos, é que você, antes da ação em si, você elimine os 20 segundos, ou seja, tudo aquilo que te torna difícil fazer aquela ação, você tem que eliminar. Né? Muitas vezes eu corro às vezes de manhã, né? 5 horas, 5 e meia da manhã. No dia anterior eu já separo o tênis, já separo a camisa, já separo a bermuda, já separo o fone de ouvido que eu vou escutando a música. Eu já deixo separado para que quando eu acorde eu não tenha que fazer tudo aquilo que na verdade não deixa de ser uma barreira, para que depois eu possa correr. Certo? Então esses 20 segundos antes é igual escolher uma roupa, por exemplo. As pessoas às vezes passam 5, 10, 15 minutos escolhendo uma roupa. Isso toma a energia do cérebro e te descarrega para o decorrer do dia. Por que os bilionários do mundo, como o dono do Facebook, o Zuckerberg, o da Apple, eles usam sempre a mesma roupa, né? Se vocês verificaram, um monte de gente fala sobre isso. Por que usam a mesma roupa? Eles destinam as suas decisões para
as coisas que realmente são necessárias, né? Então, eles não precisam escolher, a roupa está lá. Se ele tem 10 camisas brancas, ele não precisa escolher qual camisa branca ele vai botar uma camisa e uma calça jeans e um tênis e deu pra bola, entendeu? Então ele não descarrega a sua força nessa decisão para que decisões durante o dia sejam tomadas de forma assertiva, certo? E por último, o sétimo item, que é investimento social. Ele fala muito sobre rede de apoio, tá? Rede de apoio social. Rede de apoio social nada mais é do que aquelas pessoas que estão ao seu redor e na qual você tem consciência de que elas te fazem bem, de que elas te dão um aconchego, de que elas vão te dar um abraço quando precisar, vão te chamar a atenção quando precisar, mas são pessoas de confiança, tá? E que quando acontece uma pandemia como essa, por exemplo, é para essas pessoas que você vai ligar, é para essas pessoas que você vai perguntar, se preocupar e também pedir um auxílio ou um apoio emocional. Então, a rede de investimento social, ela é extremamente necessária e essencial para a felicidade, tá? Porque é ali que você vai dividir as suas angústias e compartilhar as suas felicidades, para que a sua vida, como é que eu posso dizer, ela fique menos ansiosa, para que você se sinta menos ansioso, para que você tenha mais concentração, você tenha mais foco. Então você consegue distribuir as coisas boas e também dividir as coisas ruins com essa rede de apoio social, certo? O terceiro e último item, né, que esse livro traz, ele é o efeito propagador, né? Como se propaga a felicidade e a psicologia positiva entre as pessoas, que você pode usar em você primeiramente, para que essa felicidade, todo mundo já ouviu falar que quando uma pessoa está braba ou chateada e chega num ciclo de amizade, rapidamente vem uma nuvem negra e as coisas começam a ficar também mais rabugentas, né? E quando uma pessoa chega cantarolando, feliz e alegre, isso contagia as pessoas. Então a ideia desse efeito propagador dele é que você seja sempre, ou na grande maioria das vezes, positivo, feliz, alegre, para que você contagie as demais pessoas, tá certo? Ao seu redor. Esses são os 3 itens, essas 3 subdivisões que o livro nos traz, né? Ele traz muitas pesquisas feitas em diversos países do mundo, na África, Estados Unidos, Europa, Ásia, enfim, ele traz bastante referência referente a essas pesquisas que ele fez, e esse livro é bem bacana, tá? Pontos positivos que eu tirei desse livro: fácil de leitura, tá? É um entendimento bem bacana, muitas referências, tá? Exemplos práticos, ele traz exemplos práticos de aplicação da psicologia positiva. Eu vou citar um para vocês aqui, tá? Ele reuniu alguns idosos, né? Trazendo aqui para a nossa realidade hoje. Ele reuniu alguns idosos, mostrou para esses idosos que eles poderiam ativar ou reativar dentro da sua mente um período lá de trás. Então o que eles fizeram? Eles reuniram esses senhores, esses idosos, trouxeram toda a realidade de 20, 30 anos atrás, quando eles eram um pouquinho mais jovens, as músicas que eles escutavam, as roupas que eles usavam, enfim, e deixaram esses idosos por um período de tempo trabalhando com aquela realidade passada, e depois verificou-se que eles, em alguns casos, já não sentiam mais tantas dores, começaram a se vestir de forma diferente, começaram a pensar de forma diferente. Ou seja, foi trabalhado a mente desses idosos para que eles pudessem rejuvenescer, mesmo que psicologicamente, e eles conseguiram fazer isso, né? Então, uma outra pesquisa que foi feita, por que asiáticas, né, precisavam fazer um teste de matemática. Para algumas delas foi dito que elas eram mulheres e por isso
tinham um pouco mais de dificuldade com a matemática, tá? Do que os homens, e outras foram ditas que elas eram asiáticas, consequentemente a etnia que tem um maior alcance matemático, né? Foi dividido dessa forma, e foi verificado que o desempenho das pessoas que foram mencionadas, que elas eram asiáticas e tinham muito mais probabilidade de resolver os efeitos matemáticos, foi muito maior do que aquelas que a gente cortou, né? Cortou sei lá, essa demonstração que foi feito para eles. Então, assim, tudo que a gente consegue absorver de bom na nossa mente, ela vai fazer com que a gente consiga caminhar de uma forma mais positiva e feliz. E essa é a grande ideia. Tudo que a gente trabalha na nossa mente, ela é treinável. A gente consegue absorver o que a gente quiser, né? Desde que a gente trabalhe isso psicologicamente. Pontos negativos desse livro, tá? Ele, algumas vezes ele é repetitivo na questão de referências científicas, né? Ele bate muito na tecla para que a nossa mente entenda que é possível ser dessa forma, porém ele demonstra muitas pesquisas, tá? Ele fica com alguns conceitos similares, mas o que ele prega bastante nisso é que não adianta só achar que é só mentalizar coisas positivas, que nada vai dar errado, que não é isso, tá? E ele deixa bem claro que a gente precisa treinar a nossa mente e também precisa aprender com as adversidades, tá? Tanto é que ele tem um princípio que diz que é oportunidades na adversidade. Então ele nunca mencionou que não existia adversidade, mas ele sempre deixou claro e deixa claro que com a positividade, com a felicidade, com a psicologia positiva, é muito mais fácil passar pelas adversidades, certo? E aí, cara, o que eu quero falar para vocês aqui é que eu gostei muito desse livro. Na verdade, eu estou finalizando ele, né? Mas ele quebrou um paradigma que algum tempo atrás eu também tinha, né? Que a gente busca o sucesso para ser feliz, quando na verdade é ao contrário. A gente precisa ser feliz e positivo para alcançar o nosso sucesso, a nossa prosperidade, ou aquilo que a gente imagina que a gente é merecedor, né? Então a gente não pode deixar com que essa crença de que somente com sucesso a gente vai ser feliz, porque isso vai gerando ansiedade para conquistar aquilo, para chegar à felicidade, né? A gente fica com um certo transtorno mental e às vezes começa a criar bloqueios que não nos permitem caminhar, né? E a última coisa que eu quero deixar para vocês aqui é que a gente precisa buscar estar acima da média, né? A gente precisa buscar fazer algo diferente, fazer mais que o feijão com arroz, em todos os âmbitos da nossa vida, tá? Eu não falo só da questão profissional, eu falo também da questão pessoal, da questão espiritual, da questão familiar, né? Então eu preciso fazer mais do que a média. Eu não quero ser um cara mediano. Essa é a proposta que ele traz também pra gente, né? E assim, parar de competir ou de parar de competir com as outras pessoas, né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua história, cada um tem as suas particularidades, né? A competição que a gente tem que criar é conosco, internamente, é aquela autocompetição de que hoje eu consegui ler um livro, amanhã eu posso conseguir ler 2, ou eu vou conseguir ler mais um, ou eu vou manter esse hábito. Essa é a competição que a gente tem que criar internamente, né? Obviamente que a gente quando a gente conquista uma meta, a gente sempre quer mais, né? Eu quero ler, eu comecei correndo 5 quilômetros, né? Hoje eu já estou me preparando para correr uma prova de 10 quilômetros.
Então eu já consegui correr algumas provas de 5 km, já consegui baixar o tempo nessas provas de 5 km, agora eu preciso de um desafio um pouquinho maior, é o ciclo de Zorro, que eu falei ali, que é o item 4, que é conseguir as coisas menores e depois ir buscando as coisas maiores. Se eu consigo correr 5, eu posso correr 10, eu preciso treinar obviamente, mas eu posso correr 10, e depois eu posso tentar correr uma meia maratona, e depois eu posso tentar correr uma maratona, mas isso tem um período que a gente precisa se adaptar, treinar, buscar informações, e isso é no nosso dia a dia geral, né? Então, sempre buscar ser melhor, um pouquinho melhor a cada dia. Eu quero agradecer vocês aí por compartilharem comigo dessa experiência, o jeito Harvard de ser feliz, tá? Esse livro é muito bacana. Esse livro foi uma indicação da Micarla, que vai estar com a gente aqui na semana que vem. Ela é uma palestrante muito top, vai estar com a gente, vocês vão entender um pouquinho mais da filosofia dela no dia da live com ela, tá certo? Agradecer a galera aí, agradecer o Ney, o Lu, Coelho, Jason, minha esposa, minha sogra, que acompanharam a gente, tá? Amanhã tem mais. Amanhã o Ney aí que está com a gente, amanhã é com o nosso amigo Ney, um grande empreendedor, um grande empresário, um grande atleta agora, né? E amanhã a gente vai falar sobre o mito do empreendedor. O Ney aí é um grande empreendedor, né? Mantendo as leituras, mantendo-se atualizado, né? Gente, muito obrigado. Fica a dica da leitura, O Jeito Harvard de Ser Feliz, tá? É um livro muito fácil, muito bacana de ler. Depois eu vou liberar para vocês ali umas dicas de leitura, os livros, quantidade de páginas, valores, enfim, eu vou estar liberando essas informações para vocês nessa semana das lives, tá bom? Beijo para vocês, obrigado, até amanhã, um abraço.